de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza verdadeira. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és mais gentil. Pátria amada Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado. Segues a justiça clara forte, verás que o brilho teu não pode alugar, nem tem ninguém te adora a própria morte verdadeira. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil. Pátria amada Brasil. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Ana Campanholo, na condição de secretária DOC, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de fevereiro de 2020. Às 9 horas do dia 27 do mês de fevereiro do ano de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Paulinha para a secretária DOC proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Volney Weber e Maurício Scudlac, e a senhora deputada Marlene Fengler. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini, do MDB, Ana Caroline Campanholo, do PSL, Ivan Nats, do PL, Altair Silva, do Bloco PP, PSB, PRB e PV, Bruno Souza, do Partido Novo, e Neudi Sareta, PT. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 69 a 72 de 2020, a moção número 38 de 2020, bem como os requerimentos números 146 e 148 de 2020. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 145, 147 e 149 de 2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 163 a 167 de 2020.
Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Jair Mioto, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão, a fim de que a pesquisadora e especialista da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, senhora Leila Hayashi, falasse acerca da importância da liberação do cultivo da macroalga Capaficus alvarezi no estado de Santa Catarina. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, especial, para segunda-feira, às 19 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Agora vamos proceder à leitura da ata da sessão de ontem à noite, sessão especial. Ata da segunda sessão especial da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 2 de março de 2020. Às 19 horas do dia 2 de março do ano de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimos senhores deputados estaduais Neudi Sareta, Márcios Machado e Volney Weber, Excelentíssimo Reverendíssimo Arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jonck, Excelentíssimo Reverendíssimo Bispo Presidente da CNBB Regional Sul 4, Dom Severino Klazen, Senhora Diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social, Carina Eusébio, neste ato representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, e Senhora Articuladora Regional das Pastorais Sociais, Carla Cristiane de Oliveira Guimarães. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por solicitação deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem à campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e aos 50 anos do Regional Sul 4 da CNBB. Momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra a senhora articuladora regional das Pastorais Sociais, Carla Cristiane de Oliveira Guimarães, e o excelentíssimo reverendíssimo bispo presidente da CNBB Regional Sul 4, Dom Severino Klazen. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputada Ana Campanholo. Na forma do regimento, damos as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeira oradora inscrita, deputada Ana Campanholo, que tem a palavra por até 10 minutos. Deputados que nos assistem, aqueles que estão nas galerias e aqueles que nos assistem em casa. É um motivo de alegria que me traz a esta tribuna hoje. Vim apresentar aos senhores deputados o meu projeto de lei, que foi protocolado no último dia 26 de fevereiro de 2009 e que irá tramitar nesta casa, passando pelas comissões de Constituição e Justiça e depois comissões de mérito. Trata-se de um projeto que dispõe sobre a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina, que será digital e gratuita, além de outras providências. Enfim, este projeto de lei permitirá que a carteira estudantil seja produzida de forma gratuita, assim como já previa a medida provisória do presidente da República, mas, neste caso, em âmbito estadual. Os benefícios previstos por este projeto de lei, que apresentei no final do mês de fevereiro, são os mesmos já conhecidos, como, por exemplo, a meia entrada para os estudantes em espetáculos artísticos, culturais, esportivos, entre outros benefícios. A responsabilidade para firmar esse convênio que vai existir com instituições públicas ou privadas para produção, fiscalização destas carteiras estudantis será de responsabilidade da Secretaria de Educação
ou seja, será responsabilidade do governo do Estado. Isto, se eu espero que assim seja, os senhores deputados me ajudarem a aprovar este projeto. A importância desse projeto para quem é catarinense, principalmente para os estudantes, transcende a gratuidade. Não é só porque a partir da aprovação desse projeto os estudantes poderão ter acesso a uma carteira estudantil que os identifique e dê acesso a esses direitos de forma gratuita. Mas a importância é que também cumpre um papel político e social muito importante. Recentemente, o nosso presidente da República, presidente Jair Bolsonaro, apresentou a medida provisória 895, essa que os senhores veem aqui na minha mão. Ela foi publicada no dia 9 de setembro de 2019, embora tenha sido produzida no dia 6 de setembro de 2019. As medidas provisórias costumam durar cerca de 120 dias e então elas caducam ou, se não forem transformadas em um projeto de lei, caem em desuso e não vigoram mais. Então, teria cabido ao nosso Congresso, aos nossos deputados federais, transformar essa medida provisória do presidente Bolsonaro, assinada também, endossada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria cabido ao Congresso transformar essa iniciativa em um projeto de lei. Mas, por alguma razão, que muitos que acompanham os paradoxos e as disputas políticas do nosso país não são segredo, por alguma razão, o Congresso deixou essa medida propositadamente caducar, para que os alunos voltem a ter que pagar pela sua carteirinha estudantil. Bom, deveria ser consenso entre todos, esquerda ou direita, conceder a gratuidade de uma carteira estudantil, que é um documento apenas que atesta algo que você já é, um estudante. E ainda mais levando em conta que, no geral, os estudantes, quem paga por essas carteirinhas de estudantes são os pais dos alunos, e apenas no caso dos universitários, os próprios universitários. Mas, enfim, fica essa pergunta: quem poderia ser contra a gratuidade da carteirinha estudantil? Só se realmente existir algum interesse muito escuso e incompreensível por trás da decisão do Congresso, dos políticos e das pessoas que apoiam pautas como as pautas de esquerda, de deixar caducar uma medida provisória dessas, tão simples e que traria benefícios para tantos milhares e centenas de milhares de estudantes. Quando começaram as discussões sobre esta medida provisória do presidente, que tornava gratuita a carteirinha de estudante, algumas instituições apareceram para criticar o presidente. Então, por exemplo, o presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que se chama Iago Montavão, ele disse que essa iniciativa do governo federal, a iniciativa do Jair Bolsonaro, atacava a liberdade de associação das pessoas, o que é completamente o contrário. Não existe liberdade de associação. Nesse caso, quando o estudante é obrigado a pagar para ter uma carteirinha, para ter acesso aos seus direitos, não existe liberdade de associação, mas uma associação compulsória. Os nossos estudantes em todo o Brasil têm sido obrigados a pagar para a UNE uma taxa para poderem ter acesso a esta carteirinha de estudante. Então, o presidente Bolsonaro, ao apresentar essa medida provisória, diferente do que se diz, não atacou a liberdade de associação, do contrário, tornou finalmente a associação uma questão de liberdade, podendo dar aos estudantes a opção de pagar ou não a UNE, a União Nacional dos Estudantes, essa taxa, ou de buscar, através da gratuidade proposta pelo Ministério de Educação, uma outra forma de ter acesso a essa carteirinha. Enfim, por que interessa, afinal de contas, a alguns grupos, a alguns políticos, a alguns partidos, a algumas agremiações, que essa carteirinha estudantil seja paga e não gratuita? Porque este dinheiro que cada estudante precisa pagar, que pode parecer uma quantia simplória, se você imaginar que é um estudante, mas se você imaginar centenas de milhares contribuindo, você verá lucros de milhões de reais. A quem interessa, afinal, esses milhões de reais? Agora eu quero mostrar para vocês algumas imagens que vão revelar o caráter da UNE, da União Nacional dos Estudantes, esta união que deveria defender os direitos do estudante, mas, do contrário, somente faz instrumentalizar os nossos estudantes. Essas são 3 manchetes bem rapidinho.
de pronunciamentos de resoluções dos congressos da União Nacional dos Estudantes. Aí vocês estão vendo 3 delas, uma de 2019, uma de 2015 e uma de 2014. E eu peço que prestem atenção na resolução da UNE de 2014. A UNE, ela vive do dinheiro da carteirinha estudantil, ou seja, os estudantes são obrigados a pagar a taxa para a UNE, e a UNE, com o dinheiro das carteirinhas, faz esse tipo de coisa que os senhores vão ver agora. A UNE apoia o processo de revolução bolivariana para que ele não ceda às pressões da direita golpista. Aqui no item 3, vocês estão vendo com clareza nessa manchete, uma resolução da UNE, onde se coloca a favor da Revolução Bolivariana. Ou seja, a União Nacional dos Estudantes, que deveria representar todos os estudantes de uma forma neutra e impessoal, é um partido, é uma espécie de partido político, é um braço de um partido político. Pode colocar o próximo, por favor. Agora, peço que prestem atenção na manchete número 4, de 2013. Olha o que diz a União Nacional dos Estudantes. Hugo Chávez sempre mostrou respeito e valorização à organização da juventude em todo o continente. Ou seja, essa espécie de partido político estudantil que é a UNE, com o dinheiro de todos os estudantes, inclusive daqueles que não concordam, defendendo o ditador sanguinário Hugo Chávez. Eu vou passar mais algumas imagens para os senhores terem mais uma ideia de quem são eles. Pode colocar, por favor. Esse aí na imagem é o Iago Montalvão, atual presidente da UNE. Veja como eles estão associados à CUT e a outras instituições, inclusive a personagens políticos que diziam que a população tinha que ir para as ruas com armas para defender seus interesses. Pode passar outra imagem. Pode voltar, por favor? Aí vocês veem, desculpa, eu me confundi, aí vocês veem a Karina Vitral, pode voltar. A Karina Vitral, que foi ex-presidente da UNE, próxima imagem sim, agora sim, o Iago Montalvão. Na próxima imagem, ainda vocês veem ele com a famosa placa, pedindo mais livros e menos armas, ou seja, claramente um posicionamento de esquerda, desarmamentista, todas as pautas que a gente já conhece que defendem, petistas, esquerdistas no geral. Pode passar mais um, por favor. E só para vocês terem uma ideia, esta UNE, União Nacional dos Estudantes, defende esse regime bolivariano, como vocês viram na mensagem. Como que os ditadores bolivarianos tratam os estudantes? Dessa forma, vocês estão vendo aí os estudantes ensanguentados, pode passar mais uma imagem, e aqui um camburão da ditadura bolivariana passando por cima de um jovem estudante. Então, qual a importância do nosso projeto? Pode tirar as imagens, por gentileza. Qual a importância deste nosso projeto de lei que torna a carteirinha estudantil gratuita e digital para os alunos de Santa Catarina? É desobrigar os nossos estudantes de terem que contribuir com dinheiro para um braço partidário ideológico de esquerda que eles não concordam. Se você quiser contribuir para a UNE, você faça com o seu dinheiro livremente. Mas aqueles estudantes que não concordam com essas atrocidades não precisarão fazê-lo. Deputado Sargento Lima. Já não é mais uma questão ideológica, a gente sabe muito bem disso, que agora já é financeira, que se tornou um grande negócio mesmo e não tapeia mais ninguém. Duas coisas. Primeiro, a arrecadação do valor das carteiras de estudantis. Isso é um negócio milionário. E mais caro do que isso ainda é o cadastro. O cadastro de cada um é ter acesso aos dados de cada um deles. Isso sim é que é um negócio milionário. Parabéns por trazer esse assunto à tribuna. Deputado. Ana, parabéns ali pela manifestação, sempre cirúrgico. E eu costumo dizer que não só a UNE, como todos os movimentos de esquerda, são movimentos mercenários. Eles precisam de dinheiro, principalmente do dinheiro público, para fazer, porque ninguém tem coragem de financiar com o seu próprio dinheiro esses tipos de movimento. Mais 30 segundos, por favor, presidente. Mais um minuto, por favor. Ninguém tem coragem de botar o seu próprio dinheiro para financiar esse tipo de movimento. Não é à toa que dia 15 nós vamos para as ruas em favor do Bolsonaro e é num domingo. Dia 18, eles vão contra o Bolsonaro, num dia de semana, num dia que vai atrapalhar os trabalhadores. E porque, com certeza, vão estar faltando trabalho, e vão ter todos os motivos para não ir para o trabalho, para não ir para a universidade, para protestar em horário produtivo. Essa é a esquerda do Brasil. Parabéns. Obrigada. Então, senhores deputados, assim... como os senhores viram algumas razões, nós voltaremos a expor. Peço a todos que tenham a simpatia e o cuidado de analisar com carinho o nosso projeto de lei. Obrigada. Obrigado, deputada Ana. Com a palavra, Sargento Lima.
seguindo as breves comunicações pelo prazo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, hoje é um motivo de alegria, de grande alegria que me traz aqui. Trouxe um pequeno vídeo para a gente assistir, para a gente ver o que é um exemplo de um cidadão catarinense que merece ser homenageado. Por gentileza. Para a gente é demais. Isso aí. Sargento Damásio, parabéns pela sua atitude. Está saindo do meu gabinete, aí sim uma moção de aplauso ao senhor ali. Ele deu para o bandido aquilo que o bandido merece, que é salva de bala na cara, pancada e punição severa. Então, mais uma vez, parabenizar, mostrando aí Santa Catarina se destacando no cenário nacional, dando aquilo para bandido que ele merece, que é salva de bala na cara. Senhores, outro assunto que me traz a essa tribuna aqui, também com muita alegria, é um recado para minha São Francisco do Sul. Tá? Estive agora reunido com o comando da Polícia Militar Rodoviária Estadual sobre uma suposta possibilidade do fechamento do posto 18, o nosso posto de Iperoba. Esse posto de Iperoba ele é praticamente o coração da Operação Veraneio, ano após ano, ali na cidade de São Francisco do Sul. Tive a oportunidade de trabalhar no posto 24, uma tropa valente, determinada, trabalhadora, grandes amigos ali, né? Sargento Rodrigo, Sargento Douglas, enfim, não dá para falar a todos ali, aliás, até dá, porque são somente em 7. Tá? Por isso mesmo que querem fechar o posto ali por uma falta de efetivo. Mas existe um comprometimento muito grande do Coronel Evaldo, coronel esse, um policial completo, ao meu entendimento, um oficial de polícia completo, dedicado, extremamente aguerrido e repleto, inundado por um espírito de cumprimento de missão muito grande. Então, existe uma preocupação muito grande dele de completar o efetivo ali, para que a gente consiga continuar com o nosso posto 24, ali o posto de Iperoba, o posto da Reta, funcionando. É um posto que ele já tirou de circulação bandidos ali, assaltantes, criminosos, traficantes. É um posto que faz o controle de trânsito ali dentro, ali, tirando a violência, o trânsito é uma das grandes causas de mortes. Então, para tranquilizar a população de São Francisco e os meus amigos policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual, do posto 24, tenham esse entendimento, que existe um comprometimento gigantesco do comando dessa Polícia Rodoviária Estadual em não fechar o posto 24. Estamos estudando todas as possibilidades. Existe um pedido meu ao governo, através da Secretaria de Segurança Pública, que envie efetivo para lá, porque ele, como eu disse, é peça fundamental na segurança pública do nosso estado, da região de São Francisco do Sul e de Joinville. Já tivemos oportunidades ali de confronto, onde, infelizmente, perdemos colegas nossos ali, outro colega foi seriamente ferido com um tiro na cabeça. Por quê? Porque por ali existe o trânsito, realmente, né, de pessoas mal intencionadas e o fiel da balança, aquilo que tem servido para a manutenção da segurança de São Francisco do Sul, de Enseada, do bairro Enseada e de toda a região ali, sem a menor sombra de dúvidas, ao posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que não atende somente ocorrências de trânsito,
mas também várias vezes ocorrências de crime, em qual elas se envolvem e consegue dar um apoio excelente à própria Polícia Militar do Batalhão de São Francisco do Sul. Seria isso, senhores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra a deputada Ana Carolina. Meu boa tarde a todos, ainda seguindo a linha de raciocínio do deputado que antecipou aqui a minha fala, eu também quero falar sobre segurança, eu também quero falar sobre crime. Infelizmente, Santa Catarina começou 2020 de forma muito sanguinária. Nós aumentamos em 12% a criminalidade, foram 59 assassinatos registrados esse ano, 9 feminicídios, que já é bastante coisa, apesar que foi menos do que o ano passado. Nós já conversamos aqui na sessão passada da falta de efetivos e a dificuldade que a polícia tem de chegar, de prender, de manter preso esses marginais. Pois bem, a gente sabe que efetivos é um problema que já acontece há vários anos, né? A gente não consegue suprir tamanha demanda, tanto que esse ano nós temos uma previsão de 500 novos profissionais, mas a média de aposentadoria fica em torno sempre de 400 a 600 profissionais ano. Ou seja, algo difícil de se resolver, em questão humana. Porém, precisamos evoluir, precisamos informatizar. Hoje as cidades estão contando com a Guarda Armada, que deveria trabalhar em apoio também com a Guarda do Estado, mas nós deveríamos fazer um investimento tecnológico. Seria justo, com as câmeras de monitoramento. E eu quero exemplificar Itajaí, porque eu estive conversando lá no 1º Batalhão qual seria a forma que a gente poderia ajudar a suprir essa demanda. E me foi citado isso. Mas eu estou falando de uma cidade que em 2016 fechou um convênio junto ao governo do estado para receber 65 câmeras. Eu estou falando de um município de quase 300 km², 220 mil habitantes. 60 câmeras não é nada. Porém, dessas 60, 14 já estão desativadas, outras 15 precisam de manutenção. E eu fui ver esse contrato, esse convênio, como eram feita essa manutenção. E esse convênio era de 2016, não havia sido aditivado. Então, não me adianta fazer solicitação de manutenção em algo que já não existe. E essas câmeras de monitoramento estão lá há 10, 15 anos, elas estão defasadas. As poucas que lá ainda funcionam, as imagens não colaboram. Então, se hoje a gente não pode trabalhar com o número de efetivos, a gente tem que trabalhar com a tecnologia, a gente tem que trabalhar com o investimento. Nós temos que fazer novos convênios junto às cidades, nós temos que propor que o particular possa ser encaminhado também para a secretaria ali na questão do monitoramento, as câmeras particulares. A gente tem que trabalhar melhor com a segurança, a gente tem que trabalhar na educação, que na maioria dos municípios ainda o maior caso é do uso e o aumento intensivo do uso de drogas. E essas drogas, elas chegam pelas rodoviárias. Se elas chegam pelas rodoviárias, o trabalho ali vai ter que ser intensivo também. Nós temos que pensar em como fazer isso. E não é uma vez ou outra. Por que a gente não utiliza mais, então, do trabalho dos cães? Eles conseguem substituir o trabalho humano para várias coisas. Por que a gente não estende o trabalho da Proerd? Por que a gente não vai mais à escola? Por que a gente não comparece mais? O que de fato precisa ser feito? Eu fiz um requerimento e, para isso, eu uso a tribuna para solicitar, então, que a Secretaria de Segurança Pública dê uma olhada nesses convênios, refaça alguns convênios. A gente tenta sugerir algo que é lógico demais, que é ter essa visibilidade geral através da tecnologia. Tem o custo disso tudo, lógico, mas o custo não é nada comparado ao custo que é um profissional trabalhando lá, que tem um salário, que tem as férias, 13º, deixando bem claro, de forma alguma eu quero substituir os profissionais, muito pelo contrário, eu gostaria que eles estivessem lá, mas isso é um recurso que até favorece os que lá estão. E uma forma de inibir
Porque no momento que o bandido, o meliante, ele acredita que aquela imagem ela pode ser revelada e ele pode ser alcançado por conta disso, ele pode evitar também que isso aconteça. Então, é um propósito. O outro propósito é o quê? Não basta, nós gostaríamos muito de sempre prevenir. Mas caso não dê a prevenção, nós gostaríamos de poder punir quem fez isso. E uma forma de punir é saber quem é. E uma forma de saber quem é são as câmeras de monitoramento. Então, infelizmente ou felizmente, nesse momento a gente precisa fazer segurança também botando a mão no bolso. Eu gostaria de chamar a atenção, então, do nosso secretário, Dr. Paulo, gente finíssima, de alto calibre, que entende tudo sobre a área, mas que eu sei que está aí preocupado com PGC, está preocupado com pedofilia, está preocupado com assuntos extremos que vem sofrendo aqui o nosso Estado, mas que ele faça esse encaminhamento, delegue esse tipo de função ali para as pessoas que estão ao lado dele, porque nós já sentimos toda essa aflição no dia a dia, mas os jornais estão aí, e a manchete diária é essa: a segurança pública não está legal, e o número de incidentes de criminalidade aumentaram, infelizmente, nesse ano de 2020. Termino por aqui, senhor presidente, também tentando justificar a minha rápida ausência em plenário, que eu vou fazer uma audiência junto ao nosso presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca de Itajaí. Ontem à noite, um dos barcos pesqueiros do nosso município naufragou. Graças a Deus, a tripulação ela está viva, né? Vou fazer acompanhamento desse caso com ele e logo retorno. Ulisses. Deputada Ana Carolina, é um prazer ouvi-la, até porque, em que pese a senhora não ser da área de segurança pública, mas tem um domínio sobre o tema. O deputado Sargento Lima já falou sobre a questão dos efetivos, presidente Mauro, e também essa questão do investimento em tecnologias é de suma importância. O ser humano é necessário, mas também é necessária o fortalecimento da questão envolvendo as tecnologias. Nós tivemos, neste ano, em Santa Catarina, um aumento na capital do estado de 166% do número de homicídios. Então, é uma questão gravíssima. Nós estamos com cidades grandes de Santa Catarina com aumento de criminalidade, é o caso de Itajaí, é o caso da capital do estado, de Itajaí, de onde a senhora vem aqui para a capital. Então, é uma preocupação. Nós precisamos chamar o secretário Paulo, que está na condição de presidente do Conselho aqui na Assembleia, para que possamos, junto com ele, quem sabe, propormos ideias e soluções para a questão da segurança pública, em especial que o governo do estado atenda o pleito dos policiais civis, militares e IGP na questão salarial. Eles estão há muito tempo sem aumento de salário, estão desanimados porque não são reconhecidos pelo governo. Então, acho que há várias questões que necessitam do parlamento para que se efetive essa situação envolvendo a melhoria da segurança pública de Santa Catarina, que é uma das melhores do Brasil. Nós não podemos perder esse referencial para o Brasil, que é de Santa Catarina. A impressão que eu tenho, senhor deputado, e o senhor pode e agradeço pela contribuição, mas é que é um assunto tão antigo, essa questão da criminalidade, da falta de segurança, que as pessoas já vão deixando de falar, porque é óbvio demais. E o que é óbvio as pessoas não querem falar, quando na verdade deveriam persistir. Persistir e persistir. Então, na minha breve passagem aqui, creio que a do senhor também, é importante a gente ressaltar essa situação da segurança. Em Itajaí, em 2 anos, nós perdemos 40 policiais. Esse ano, a nossa previsão é de perder mais 5. Nós precisamos do aumento de salário, nós precisamos sim que a profissão ela seja reconhecida, mas nós precisamos facilitar essas condições de trabalho. E creio eu que com a tecnologia isso vai ajudar. Muito obrigada, uma boa tarde. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Boa tarde a todos. Começo aqui enaltecendo a importância da reforma da Previdência, onde temos mais de 4 bilhões de déficit e não seria responsável da nossa parte aqui não ser favorável à reforma da Previdência. Então fica aqui
Meu enaltecimento ao deputado Bruno, que está fazendo excelente trabalho aqui na casa, levando os dados e os números, para que não tenha contestação com relação à importância da reforma da Previdência para Santa Catarina. Mas não é isso que eu venho falar aqui. Hoje eu vim falar sobre uma bizarrice que aconteceu hoje na CCJ. Não a comissão que faz um grande trabalho, que eu respeito todo o tempo regimental. A gente tem que ter paciência, demora mesmo, tem que ser de forma sucinta e bem elaborada tudo que passa na CCJ. Mas o que aconteceu hoje eu não posso ficar quieto. Eu tenho dia 11 de julho de 2019, há 8 meses atrás, eu protocolei um projeto, que eu digo que é um dos projetos carro-chefe do meu mandato, que é o PL 235.7, que é o exame toxicológico para alunos universitários da universidade pública, e que tem como principal objetivo afastar a prevenção do uso de drogas dos alunos, porque, obviamente, deputado Sopelsa, se o aluno sabe que vai ter que apresentar um exame toxicológico negativado para adentrar dentro da universidade, o que ele vai fazer? Ele não vai usar drogas. Isso é uma forma, sim, de prevenção. E não tem custo para o Estado, porque quem vai pagar o exame é o próprio interessado na vaga. Ele que vai fazer 3, 4, 5 anos de curso pago com o dinheiro dos pagadores de impostos. E não custa nada pagar 150, 200 reais por um exame toxicológico. Então é um grande projeto que podemos combater, sim, na ponta, a utilização de drogas, que quem compra é que financia as drogas. Quem compra, financia as drogas. Porque se tem gente que vende, é porque tem gente que compra. E nós temos que combater, sim, e endurecer com quem compra e quem financia drogas aqui no Brasil. Pois bem, no dia 18 de julho, 8 meses atrás, quem recebeu a relatoria do meu projeto foi a deputada Paulinha, para o meu azar, porque, pelo posicionamento ideológico dela, eu já sabia que ela ia ser contra o meu projeto. Mas tudo bem, faz parte da democracia. Dia 22 de agosto de 2019, um mês depois, ela pediu diligências e mandou para tudo quanto é lugar para que órgãos externos pudessem avaliar tecnicamente esse projeto. Tudo bem, aguardamos. No dia 19 de novembro de 2019, final do ano, a relatora Paulinha, então, apresentou o relatório pela inadmissibilidade, como já era de se esperar. Né? Então, levou todo esse tempo da diligência para fazer algo que nós já sabíamos que ela ia fazer, que é votar contra, fazer um relatório contra o projeto. E tudo bem, faz parte da democracia. Só para constar, pode passar o primeiro vídeo. O projeto de lei 0235, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Por essas razões, o nosso voto é pela inadmissibilidade do projeto de lei. Esse é o relatório. Então, só para constar que ela relatou contra o meu projeto. Tudo certo, ela fez o que ela tinha que fazer, o que os eleitores dela espera dela. Ok. Deputada Ana Campaiolo pediu vistas nesse mesmo dia, e no dia 18 de fevereiro deste ano, semana retrasada, o projeto foi colocado em pauta de novo, mas em consenso da CCJ, tranquilamente resolveram que tirariam de pauta, porque a relatora não estava presente. E não seria elegante votar algo sem a presença da relatora. Show de bola, tranquilo, normal. Foi hoje para a CCJ.
E, para minha surpresa, aconteceu a coisa que para mim foi mais bizarra que eu já vi até hoje na CCJ. Apresentar o voto vista ao projeto de lei número 235.7/2019. Esse projeto já tem o voto vista, o voto da relatora deputada Paulinha pela inadmissibilidade. Eu apresento um voto vista divergente pela admissibilidade. Resumindo, o projeto de lei dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Senhor presidente, pela ordem, eu não concordo que essa matéria venha extra pauta porque eu não pude me preparar para... O projeto de lei 0235, de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas e sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico em candidatos ao ingresso nas universidades públicas estaduais. Por essas razões, o nosso voto é pela inadmissibilidade do projeto de lei. Esse é o relatório. Para discutir contigo o voto divergente, te peço a gentileza de trazer semana que vem. Pode ser? Pode ser. Obrigada. Senhor presidente. Então a senhora retira? Sim. Então retirado de pauta, então. O que me indigna é que nós estamos aqui com um projeto de extremo apoio popular, de uma deputada que ela já leu o projeto, já relatou o projeto, e tirou de pauta de novo, por dizer que não está preparada para defender aquilo que ela já relatou, e protelou mais uma vez um projeto tão importante, na minha concepção, para Santa Catarina, por irresponsabilidade. Talvez nem lembrava que relatou o projeto. Como confiar em pessoas que relatam agora um projeto desta forma? Num dia relata, no outro dia não tem condições de defender o que relatou. É líder do governo. Como é que nós vamos confiar aqui numa defesa da deputada que não está preparada para defender aquilo que relatou? Mas sabe o que ela está preparada, Sargento Lima? Ela está preparada para caçar o meu mandato de algo que aconteceu há 1 mês e meio atrás. Isso ela está preparada, que ela está militando aqui pela cassação do meu mandato. Mas algo que ela recebeu há 8 meses atrás, ela não está preparada para defender. Deputado Lima. Deputado Gessé, o senhor achou bizarra essa situação, é estranha, eu estou tentando achar entendimento até agora. Essa esquerda ela tem uma característica interessante, ela não pode ver um pinguço, não pode ver um drogado, ela não pode ver um cadeieiro que quer colocar embaixo do braço, se tratar isso como todos os outros cidadãos. O teu projeto é um projeto de apelo popular. Todas as pessoas que eu converso falam assim, pô, se você encontrar o Gessé lá na Assembleia, lá manda o meu parabéns para ele, parabéns pelo projeto. Isso sim é inclusão. É você conseguir colocar aquela pessoa que realmente se dedicou de corpo e alma para poder atingir o objetivo dele, que é se formar numa faculdade, conseguir atingir esse objetivo e não dar chance e margem para quem está financiando o tráfico e, detalhe, tendo estudo subsidiado pelo pagador de impostos. Um projeto desse, de tamanha importância, já te parabenizei pessoalmente diversas vezes, faço de novo agora aqui. Eu tenho o meu projeto lá para retirar o cidadão honorário, o cidadão catarinense do Lula ali. Igual eu falei, não pode ver um pinguço, um bêbado, um drogado, que tem que botar embaixo do braço e protegê-lo. Parabéns, Gessé. Isso, você não perdeu essa luta e os catarinenses sabem do teu esforço. Todas as pessoas, todos os conservadores, todas as pessoas que são liberais na economia, todas as pessoas de direita e direitas de Santa Catarina sabem do teu esforço, sabem da tua capacidade e não vamos nos deixar nos vencer por isso aí. Não vamos nos deixar nos vencer por isso, nós viremos com novos projetos, com coisas dessa natureza, que é realmente para poder, pela primeira vez na história, parabenizar, dar valor àquele que leva uma vida reta, íntegra e honesta, e parar de parabenizar, parar de valorizar aquele que escolhe o caminho do crime para sobreviver. Parabéns, deputado Gessé. Mais 30 segundos, deputado. Trinta segundos. Deputado Gessé, conta comigo. Muito obrigado.
Obrigado, Evandro. Rapidamente, então, para finalizar, aqui, a nossa líder do governo relata, depois, no outro dia, não está preparada para defender aquilo que relatou. É a cara do nosso governo melancia, mais atrapalhado que a própria liderança. Muito obrigado. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que nos acompanham através das redes sociais aqui da casa, aos servidores que estão aqui nos acompanhando, eu procurei desde a semana passada fazer um roteiro por várias regiões do estado de Santa Catarina, porque acredito que a gente estando na base, conhecendo a realidade, vendo de perto, se inteirando da situação, você tem muito mais argumento, conhecimento e consegue diagnosticar melhor a realidade de Santa Catarina. Eu confesso que ainda fico impressionado por algumas regiões por onde ando e a realidade que encontro de Santa Catarina. Nós muitas vezes, né, deputado Maurício, achamos que nós estamos num primeiro mundo, numa Europa, num estado diferenciado. E é verdade, Santa Catarina é um estado muito diferenciado dos demais. A região sul do Brasil, ela tem uma qualidade excepcional de vida. Mas ainda se encontram muitos problemas. Eu andei pela região dos lagos e ainda tive que andar por estrada de chão para chegar até municípios. Ainda tive que pegar balsa para atravessar rios para chegar a determinados lugares. E aí me deparo com uma população de quilombolas, mais de 300 famílias de catarinenses, que não tem água e não tem energia elétrica em casa. E aí quando você chega lá, e uma senhora de 84 anos, segura no teu braço e diz, escuta aqui meu filho, faça alguma coisa por nós, porque eu tenho que descer todos os dias até no banhado para pegar água com balde. E com 84 anos eu já sinto muitas dores, e eu tenho que pedir ajuda para os vizinhos. Isso me deixa numa indignação, porque muitas vezes, com R$1 milhão, nós resolveríamos o problema dessas famílias, instalando água e energia na casa delas. Mas não pode, não dá, a lei não permite, depois tem que responder por isso, por aquilo, e simplesmente isso morre, faz de conta que não existe. Mas aí, para dar R$26 milhões por mês de isenção de ICMS para uma empresa que fatura 10 bi por ano, daí sim, é legal, é um parado, é aplaudido, título de honra. Que inúteis que nós somos. Essa é a expressão que muitas vezes eu penso. Nós somos muitas vezes inúteis, porque nós ajudamos quem não precisa, quem tem demais, e quem precisa nós fechamos os olhos e fizemos de conta que eles não existem, que isso não é conosco, que não é com Santa Catarina. Então, discurso bonito nós temos a todo momento. Mas e prática, e resolver, e atender a quem precisa. Está na hora de nós começar a olhar Santa Catarina de maneira diferente. Olhar quem precisa, olhar quem nós temos que ajudar, a quem o serviço público está servindo, para que o recurso público está servindo, para que a gente comece de uma vez por todas diminuir as injustiças, fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, ajudar todos os de Santa Catarina, meu querido deputado Sopelsa. Porque o senhor que foi secretário da Agricultura, vou mirar você agora, certo? Por muitas vezes eu vi o senhor na secretaria e vi a secretaria entregando máquinas para pequenos agricultores familiares, porque eles não têm muitas vezes condição de comprar um trator, uma ceifa, uma plantadeira, uma colheitadeira, justamente ajudando o pequeno agricultor que necessita, que precisa de um empurrão. E se nós fôssemos dar só equipamento para os grandes fazendeiros, para os grandes produtores, será que nós estaríamos sendo justos?
E aí nós olhamos para as empresas de Santa Catarina, 6 bilhões por ano de isenção de ICMS, nenhuma pequena empresa, deputado Ivan, nenhuma pequena empresa. Empresas que faturam bilhões por ano. Quando muitas vezes nós podíamos pegar desses 6, 1 bi, e tabelar todas as pequenas, as microempresas de Santa Catarina e ajudar estas empresas a crescer. Financiar produção, equipamentos, máquina, estrutura para as pequenas empresas crescerem. E eu lembro do meu município, quando começou lá nos anos 80, uma campanha de organização, de incentivo à produção. Hoje Pinhalzinho é uma das cidades que tem o maior número de empresas por habitante do Brasil. Mas eu lembro que se organizava todo o apoio público para que as pequenas empresas da cidade tivessem condições de crescer com terreno, com barracão, com programas de incentivo. E não pegar todo esse dinheiro e destinar a somente uma empresa grande vir para o município. Aí quando essa empresa conquistava tudo aquilo que ela queria, usufruía de todos os benefícios de impostos que ela queria, ela ia embora e deixava o problema para o município. A nossa realidade mudou quando se pensou em ajudar as pequenas empresas, quando se financiou as pequenas empresas. Aí esses pequenos empresários começaram a crescer, são enraizados no município, passaram a se gerar muito mais empregos e a cidade se tornou uma das melhores no per capita do estado de Santa Catarina. Então eu vim no plenário justamente para dizer isso. Quanto mais a gente anda pelo estado, a gente vê as injustiças que nós cometemos, os erros que nós cometemos e a falta de usar o dinheiro público verdadeiramente para quem precisa, para quem merece e não para os amigos do rei. Obrigado, presidente. Próximo horário destinado ao PL, pelo tempo de até 6 minutos, fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilarc. Agradecer ao nosso líder, deputado Ivan Nats, aí, que estava preparado para usar da palavra também. Mas, rapidamente, só queria fazer alguns registros, principalmente enaltecer as policiais civis, a Delegacia de Proteção à Mulher, que estarão realizando um evento no dia de amanhã, motivando, tentando melhorar aí cada vez mais a convivência, o atendimento nas delegacias de proteção à mulher. Quem não conhece as delegacias de proteção à mulher, criança, adolescente, lá tem área de lazer para as crianças, tem livros, tem brinquedos, o deputado Liz sabe muito bem disso, para procurar tornar o ambiente mais agradável, menos pesado, quando uma família, uma mulher com filhos procura a Delegacia de Proteção à Mulher. Então, saudar a nossa delegada-geral adjunta, a doutora Esther, e a Márcia Endes, que estão capitaneando esse trabalho e melhorando a qualidade de atendimento com referência às nossas delegacias de proteção à mulher. E o segundo tema que rapidamente eu queria abordar, ontem eu fui encarregado pelo presidente Júlio Garcia de representar a Assembleia Legislativa na abertura do ano maçônico. E nós estivemos participando, estavam lá os 3 grão-mestres do estado de Santa Catarina, Grande Oriente Santa Catarina, Grande Oriente do Brasil e as grandes lojas do Brasil, e a maçonaria, que envolve um segmento muito forte na sociedade brasileira, que defende a família, que defende as instituições, que defende o nosso país e que tem sido chamado a ajudar nesse momento difícil que o Brasil enfrenta, principalmente nas questões envolvendo o nosso Congresso Nacional, essas emendas impositivas de 30
bilhões, que é maior do que o orçamento anual de Santa Catarina. O orçamento anual de Santa Catarina é 28 bilhões. E o Congresso Nacional quer colocar na mão de um deputado a liberdade de movimentar 30 bilhões em emenda. Nós temos as nossas emendas impositivas, representam 200 milhões em 28 bilhões. Emendas que são destinadas aos municípios para obras que estão ali visíveis, necessidades, porque os deputados estão toda semana nas suas bases e querem atender demandas urgentes levantadas pelos munícipes, pelos vereadores, pelos prefeitos. Então, a nossa emenda, além de ser restrita, pouca, ela é totalmente transparente, diferente do que o Congresso Nacional pretende fazer. Então, nesse momento difícil, a maçonaria é mais uma instituição que tem dado resposta, que tem cobrado para que nós façamos uma sociedade cada vez mais justa. Então, eu até queria colocar algumas fotos desse evento que ocorreu no dia de ontem, onde nós tivemos a palestra aí do nosso ex-deputado Juarez Ponticelli, ex-presidente da FECAM, falou das dificuldades dos municípios, da centralização das nossas verbas, de tudo que nós arrecadamos, ficando centralizado em Brasília, e que, infelizmente, o problema ele fica só no município. Então, uma grande palestra ontem do ex-deputado e prefeito Tubarão, Juarez Ponticelli, apresentando a sociedade maçônica catarinense, as dificuldades, falou da questão do Congresso Nacional, das dificuldades, da boa vontade do presidente Bolsonaro, inclusive quando apresentou a distribuição dos royalties, que estabeleceu, atendendo uma demanda dos municípios, dos municipalistas, que 15% ficaria com os estados, 15% com os municípios, e que isso, para manter, foi uma briga no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional não queria deixar os 15% com os municípios dos royalties do petróleo, e queriam levar para a União e, inclusive, para a liberdade, tipo emenda impositiva do Congresso Nacional. Então, é lamentável, quando nós temos que ter menos Brasília e mais Brasil, quando nós temos que ter menos só as grandes cidades e mais todas as cidades, que nós ainda tenhamos que lutar contra um Congresso Nacional que só pensa em reeleição, em construir atividades para a permanência no poder. Ouço o deputado Ulisses Gabriel. Deputado Maurício, parabéns pela sua colocação com relação à questão envolvendo as delegacias de polícia da criança, adolescente e proteção à mulher e ao idoso. A delegada-geral, a delegada Esther Fernanda Coelho, a Márcia Rendes e também a delegada Patrícia Dávila têm feito um trabalho excepcional em todas as delegacias. A minha realidade, que é a realidade de Criciúma, é uma realidade que vem se modificando ao longo dos tempos, melhorando consideravelmente o atendimento. Também parabéns pela sua presença ontem na abertura do ano maçônico, que congregou as 3 potências e os nossos irmãos aqui em Santa Catarina. Também essa questão envolvendo o Pacto Federativo e o orçamento. De fato, nós precisamos de mais recursos para Santa Catarina e para os municípios do que para o governo federal. Parabéns pela sua manifestação. Obrigado, colega deputado Ulisses Gabriel. E realmente, a maçonaria, assim como todas as instituições, tem uma missão importante nesse momento em que nós tenta o presidente Jair Bolsonaro
ministro Paulo Guedes, que concordaram com essa questão dos royalties, tantas outras lideranças, fazer um país mais equilibrado, mais justo, nós não podemos ter o Congresso Nacional remando contra a sociedade brasileira. Então, é muito importante essa manifestação e parabenizar, então, a maçonaria catarinense, os Demolé, as filhas de Jó, todos que participaram desse grande evento. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Quero registrar que o tempo é cedido pelo PMDB, mas quem fala é o representante do PL, é a liderança da oposição na Assembleia Legislativa, só para quem nos acompanha, que é um gesto de carinho do PMDB, para a gente poder adiantar os trabalhos aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado Sopelso, senhores deputados do PMDB. Eu gostaria de compartilhar com Vossas Excelências o material que a gente colocou à disposição da assessoria para depois a gente fazer as manifestações. 28, embora seja um sábado à tarde, a gente está trabalhando. Verificando primeiro a questão da cratera que abriu aqui na SC-108, quase na chegada de Guaramirim, e ficamos assustados, né? Só tem uma máquina trabalhando, uma Pulclan trabalhando e está em câmera lenta demais a obra. Conversei com os vizinhos aqui, que acompanham o movimento há mais de um ano, o pessoal reclamando de que a obra está muito lenta porque nem sequer equipamento tem para recuperar a questão da cratera. E estou agora também aqui, mais um pouquinho à frente de onde abriu a cratera, onde cedeu a terra aqui na SC-108. Aqui, embora sendo sábado à tarde, a gente pode ver que tem máquina trabalhando, o pessoal está trabalhando aqui, parece que aqui a coisa está andando um pouquinho melhor. Vai lá na cratera, está devagar, muito devagar, e a população tem direito a reclamar. O pessoal está sofrendo demais aqui, o governo do estado tem que dar atenção mais contundente, mais especial para esse problema aqui da SC-108, que não é só da região de Guaramirim e de Jaraguá do Sul, é de toda Santa Catarina, pelo tráfego que passa aqui. Essa obra precisa de mais atenção. Bom, senhores, na verdade, o som estava meio complicado, né? O velho problema da SC-108 lá de Guaramirim, abriu uma cratera lá, um caminhão, deputado Gessé e deputado Felipe, um caminhão e uma PC, para resolver o problema da SC-108, lá de Guaramirim, uma queda de barreira que interdita a SC-108 no quilômetro 35 de Guaramirim, e aí fica muito difícil ver a obra realizada. A população está sofrendo demais, mas demais. O trânsito está sendo desviado ali em Joinville, todo o trânsito com direção a Joinville e a região norte do estado, a BR-101, está sendo desviada por um bairro dentro de Guaramirim, parte de Jaraguá do Sul, está destruindo um bairro, metade de um bairro. E o governo trabalha com uma máquina PC e uma retroescavadeira e um caminhão, quando tem as duas máquinas na SC-108. Aí não dá. A população está passando, o pão que o diabo amassou, essa é a expressão lá na SC-108. E todo mundo está aqui reclamando. Deputado Carol Preso gastou o sapato de pedir ao governo do estado atenção, e ele que é da base. Os deputados da região, deputado Fernando Kleringer, gastando o sapato de pedir ajuda. Os deputados ali da região do norte do estado, deputado Sargento Lima, pedindo pelo amor de Deus para o governo do estado resolver esse problema. SC-108 interditada completamente, e a obra não anda, a obra não caminha,
e a Secretaria de Infraestrutura do Estado perdida na burocracia, enquanto a população lá de Guaramirim sofre muito. Esse sábado a gente esteve lá vendo o estrago e a dificuldade que é a obra. Olha, é triste. Então, pedir para o governo do Estado dar uma atenção especial para essa questão. E assim, apanha todo mundo, o deputado Gessé. Apanha todo mundo. Os deputados passam por lá, acham que a gente não está fazendo nada. Acham que a gente não está pedindo, não está implorando. Jaraguá do Sul paga muito imposto. Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba pagam muito imposto para Santa Catarina. E essa obra tem que ser emergencial. Tem que ser uma obra que o governo do Estado tem que tratar como emergência. Não dá para ficar perdido dentro da burocracia e deixar metade de um bairro se perder, né, deputado Gessé? Líder da oposição, grande Ivan, eu não costumo fazer muitos pedidos ao governo, porque eu sei que o orçamento do Estado realmente está bem comprometido. Nós temos uma arrecadação quase equivalente aos gastos. Mas o problema é quando você não tem moral e quando você não faz bons investimentos. O que é mais importante, deputado Ivan? 65 carros Fiat Toro de luxo ou a construção dessa obra inacabada? Uma das coisas que mais me procuram é para falar sobre essa estrada. As pessoas vêm no WhatsApp, no e-mail, para falar dessa estrada, estão apavoradas. E a gente sabe que realmente não tem. Mas quando nós vemos um governador que investe 11 milhões em carros de luxo para uma secretaria, ou quando aumenta salário de procuradores, nada com os procuradores, mas não é prioridade. Quando está mora num palácio que gasta mais de 2 milhões, quando tem 2 salários gordos advindos do Estado, tudo isso aí faz com que ele perca a moral. Perca a moral, não tem como defender. E parabéns, por mais que seja realmente difícil ter hoje um orçamento para terminar aquela estrada, mas parabéns aqui por mais uma vez tu tá trazendo os reclames daquela região que sofre tanto com aquela estrada e, apesar de eu nunca ter ido, eu recebo muitas reclamações com relação à SSC. Deputado Gessé, nós aqui somos a voz daquele povo. A gente não pede para si, a gente pede para aquele povo que sofre, e sofre muito. Nós podemos fazer uma comissão aqui para visitar aquele descaso, que é a questão da interdição da SC-108. O governo tem que tratar aquilo ali, o delegado Ulisses, tem que tratar aquilo ali como obra emergencial. Deputado Lima, gostaria de ter um minuto, porque o meu tempo está... Esse tema já tantas vezes discutido aqui, essa rodovia 108, minha equipe esteve lá, nós conhecemos a região, 3 milhões e 400 mil reais destinados do governo federal, que já está na mão da Defesa Civil para o reparo daquela obra, não é o suficiente. Um primeiro laudo que foi elaborado, contendo erros ali, porque havia uma segunda área de desmoronamento, que poderia já ter sido evitado já. Como bem disse o Gessé, existe um pequeno problema aí de orçamento para se concluir, mas o recado que eu quero dar é que a coisa é tão simples de fazer, que se somar somente a economia de gabinete do deputado Sargento Lima e do deputado Gessé Lopes, já estava ali o valor, os 2 milhões de reais que faltavam para concluir a obra ali. Se nós, 2 neófitos na polícia, primeiro mandato, a gente conseguiu fazer isso, né? Que sirva de exemplo. Eu já falei que não ia falar mais disso, porque dá aquela impressão daquele cara que está pregando no deserto e ninguém escuta ele, quando eu falo da rodovia 108, e ainda posso ser acusado de infidelidade partidária, de estar trazendo os problemas da minha região para cá. Então, mais uma vez, agradeço o senhor que se solidarizou, é um deputado da nossa região ali, e falar que o mau tempo prejudica. O senhor já morou em Joinville, se a gente esperar parar de chover em Joinville para fazer alguma coisa, a gente não faz nada da nossa vida. Não é verdade? É verdade. Muito obrigado. Deputado, a questão da SC-108 é inaceitável, tem que ser tratado como obra emergencial. Emergencial. Não importa quanto vai gastar, tem que fazer a obra. E dinheiro tem, e tem muito. Os cofres do Estado estão com superávit de 600 milhões de reais. O que tem que sair é da burocracia. Tem que sair do monte de papel. É muito papel.
Dito isso sobre a S68, quero dizer que o governo do Estado teve, a equipe do governo do Estado teve em Blumenau. O pessoal do governo do Estado, deputado Fernando Clering, teve em Blumenau. A equipe do governador, de apoio ao governador, passou por Blumenau, deputado Berlanda, nesse final de semana. Queria mostrar a foto para vocês aí da equipe do governador, lá em Blumenau. Se tiver aí, a equipe do governador em Blumenau, essa semana, né? Pessoal do PDT lá em Blumenau, com as suas camisetas da Juventude Socialista, o grupo socialista. O socialismo deve ser um negócio maravilhoso, né? O socialismo deve ser um troço fantástico. A Venezuela é a prova, né, de socialismo. A Cuba é a prova de socialismo. Então, o pessoal do socialismo passou lá para o Blumenau, é a equipe do governador Carlos Moisés, partido que lidera aqui o governador Carlos Moisés, usando as suas camisetas da Juventude Socialista do Brasil. O governador, obrigado por ter passado por Blumenau, obrigado por ter mandado a sua equipe lá para mostrar, né, deputado Gessé, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e o pessoal da Juventude Socialista, o pessoal do socialismo, nós somos educados, vai ser sempre bem-vindo lá em Blumenau. Equipe do governador, então, presente lá na minha cidade. Deputado Gessé. Os socialistas de iPhone de Santa Catarina estão todos felizes, deputado Ivan. Todos felizes. Desde o início do mandato do governador, ele já tem desenhado, já tem ladrilhado este caminho. Ele assinou a Agenda 2030 da ONU. Ele recebe MST, ele recebe LGBT, tudo em nome de ser um grande líder, um grande democrata de Santa Catarina. É lamentável, mas isso aqui não me surpreende mais. Parabéns pela exposição. Nós vamos deixar uma camiseta da Juventude Socialista para o governador usar hoje no jantar que vai oferecer para os deputados lá na Casa da Agronômica. Para encerrar, senhor presidente, trago um assunto mais sério, deixei por último, é a questão da Cavo, a empresa da Calvo, a empresa Gomes da Costa, que tem sede em Itajaí, uma empresa que tem um investimento de mais de 300 milhões de reais, gera quase 2.000 empregos em Itajaí e que está passando um karma sem precedentes na história. Ela está há 3 anos, aguardando o licenciamento ambiental, 3 anos aguardando o licenciamento ambiental, repito, do IMA, para licenciar uma atividade de recebimento e tratamento de sobras de pescados ali na região de Itajaí. Ela tem pronto 300 milhões de reais em investimento. E o IMA, senhores deputados, interditou o funcionamento da empresa. O IMA faz o trabalho dele, vai lá, certinho, faz a interdição. Mas a questão é que essa empresa está esperando 3 anos. 3 anos o licenciamento da atividade. E esses 3 anos, senhores deputados, angustiam um grupo que é o maior produtor de pescados do mundo, a Gomes da Costa, que tem sede em Itajaí e aguarda esses 3 anos pelo licenciamento ambiental da sua empresa. Eu queria saber qual é o empresário mundial que tem 300 milhões para investir, tem 300 milhões para aplicar e fica dependendo 3 anos de uma licença ambiental. Qual é o empresário internacional que vai colocar sua empresa aqui no Brasil, sabendo que o licenciamento ambiental de uma empresa que vai investir 300 milhões e gera 2.000 empregos em 3 anos não está concluído? Governador do Estado, nós precisamos da atenção do senhor, em especial na questão do IMA. Esse prazo é inaceitável para qualquer investimento. Mais 30 segundos, deputado.
Esse prazo é inaceitável para qualquer investimento, qualquer um. E uma empresa que tem 300 milhões no mercado de aplicação, gera 2.000 empregos, não pode ficar esperando o seu licenciamento ambiental por mais de 3 anos e ter a sua empresa fechada. Se a gente quer produzir imposto, quer produzir riqueza, quer produzir distribuição de renda e geração de emprego, tem que resolver o problema do IMA, resolver o problema dos funcionários para a coisa andar por lá. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao PSL pelo tempo de 7 minutos. Pela ordem, deputado Maurício Skudilarki. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar a presença aqui do vereador Márcio Bortolotto, nosso vereador lá do município de Descanso. Seja bem-vindo em nossa casa. Seja bem-vindo. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Próximo horário pertence ao Bloco Parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 5 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao Partido Novo, pelo tempo de 5 minutos. Não havendo oradores inscritos no horário dos partidos políticos, esta presidência suspende a presente sessão. Mas antes, ouço pela ordem, deputado Nilson Berlanda. Também, senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentar aqui nossos vereadores, o presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Riguez Júnior, que faz a visita a esta casa, juntamente com João Camargo, que também era o ex-presidente lá da Câmara de Vereadores de Curitibanos, Maurício. Fernando Long, que também é um vereador atuante, jovem. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá no dia a dia, diante da Câmara de Vereadores. Quero também dizer a vocês que logo depois da ordem do dia faremos um pronunciamento a respeito do nosso hospital lá de Curitibanos, que foi feita uma audiência pública e que infelizmente não consegui audiência com o governador, mas hoje à noite teremos a oportunidade de falar com o governador, Maurício, sobre o nosso hospital lá em Curitibanos. Sejam bem-vindos, contem comigo, conte com o deputado Maurício, conte com todos os deputados, que nós vamos resolver o problema, o grande problema do hospital regional, o hospital de Curitibanos. Um abraço a todos. Antes de suspender a sessão, esta presidência ouve o deputado Ulisses Gabriel pelo tempo do PSD, ou seja, 15 minutos. Presidente Mauro, eu gostaria de cumprimentar os vereadores Fernando Rosalon, do PSD de Curitibanos, Luiz Carlos Rigues Júnior, também vereador, Rosemary da Rosa e o Anderson de Lima, todos representantes, e o professor também aí que está aqui lá de Curitibanos, vereador do município, ex-presidente da Câmara. Deputado Maurício e deputado Berlanda, eu gostaria de falar sobre a situação do hospital de Curitibanos. Eles nos procuraram no gabinete e acabamos conversando sobre essa temática. Mas antes disso, deputado Ivan Nats e deputado Sargento Lima, a origem francesa do parlamento é a palavra parler, de falar, de discursar. O legislador tem a função de legislar neste parlamento, deputado Maurício, e também de fiscalizar. E vocês, na condição de parlamentares, jamais poderiam ser processados administrativamente dentro de partidos por falar e apresentar suas demandas dos seus eleitores. E um deputado, ele tem que ser um embaixador, um diplomata que faz a construção entre as relações com o Poder Executivo. O Poder Executivo tem a obrigação de ouvir os deputados, sendo situações boas ou ruins. E o Bertolt Brecht, ele dizia que se nós continuarmos a nos omitir da política, os malfeitores que estão nos governos, eles tomarão conta. Então, deputado Berlanda, eu acho que é importante que nós falemos sobre essa situação. Os seus amigos lá de Curitibanos nos procuraram, nós também apresentamos uma moção para tratarmos da questão do hospital lá de Curitibanos. O deputado Sareta também fez a apresentação de uma moção
uma indicação para que o governo do estado resolva aquela situação. Santa Catarina, pela primeira vez no orçamento estadual, apresentou um déficit no orçamento de 800 milhões de reais. Primeira vez na história que Santa Catarina apresenta um déficit numa lei orçamentária. Só que até dia 22 de fevereiro, o superávit gera de 1,5 bilhão. Então não tem motivos para o governo falar que as contas estão vermelhas, porque há um superávit, e nós vamos discutir isso amanhã na Comissão de Finanças. E falando dos hospitais, Hospital Filantrópico, lá de Curitibanos, e todos os hospitais filantrópicos de Santa Catarina são responsáveis por 80% dos atendimentos de saúde pública em Santa Catarina. 80%. 20% é dos demais hospitais públicos. Então, nós temos uma situação gravíssima em Curitibanos, que é o fato de que o hospital recebia orçamento para pagar 460 funcionários, ou seja, R$1.300.000 por mês para pagar esses funcionários. Simplesmente o governo do estado rescindiu esse contrato, não está mais repassando esses valores e ofereceu R$450 mil, muito inferior ao que o hospital recebia. Os médicos que atendem na emergência estão desde dezembro sem a recepção dos seus salários. Há aqui um abaixo-assinado, senhores deputados, com 8 mil assinaturas, de pessoas que estão, deputado Maurício, indignadas com o governo do estado sobre a questão do hospital de Curitibanos. Não é a minha região, é a região do deputado Berlanda, o deputado Valdir Cobalcini também passa por aquela região de Curitibanos, e nós observamos, deputado Mauro, um descaso do governo do estado com relação à saúde pública e a esse hospital. Como que alguém recebe um salário, por exemplo, de R$ 1.300 por mês, passa a receber R$ 450, vai conseguir manter a sua família? É a mesma situação do hospital de Curitibanos. Recebia R$ 1.300.000, passa a receber R$ 450 mil para manter o atendimento. Lá tem 10 vagas numa UTI neonatal, deputado Sargento Lima. Hoje há um atendimento de 12 crianças naquele hospital que estão em UTI. O hospital necessita desse valor de R$ 1.300.000 e nós fizemos uma moção para que o governo do estado, considerando o superávit do orçamento estadual, num trabalho em conjunto com o deputado Milton Robos, possa atender o pleito, deputado Maurício, dos nossos colegas de política e também pessoas envolvidas com a sociedade de Curitibanos, porque é um hospital que atende toda aquela região do meio-oeste na questão da UTI neonatal. Então, me preocupa muito, são 460 funcionários que podem ser demitidos de uma hora para outra, porque o governo não repassa mais o valor que teria que receber, não recebe os representantes do hospital, tem dificuldade para tratar com a Associação dos Hospitais Filantrópicos e, por consequência, nós precisamos, enquanto parlamentares, precisamos falar, fiscalizar, cobrar, deputado Krelin, deputado Sopelsa, deputado GR, cobrar do governo do estado um atendimento especial à questão da saúde. Eu sou oriundo da segurança pública, não conheço muito essa questão da saúde pública, mas o meu sogro, enquanto empresário, muitas vezes pagou o 13º dos servidores do Hospital de Orleans, porque era presidente daquela fundação hospitalar, e a gente conhece, então, a realidade, deputada Marlene, da nossa saúde pública. Um hospital que atende um número grande de pessoas, deputado Maurício, e que precisa de um orçamento para manter esse atendimento, sob pena de se criar um caos. E se nós criarmos um caos na saúde pública para recuperar o tempo perdido, será muito grande. Com a palavra, deputado Maurício. Obrigado, colega deputado Ulisses. Parabéns pela abordagem do tema. Eu recebi, está aqui no celular, do Arnildo, ex-presidente da Associação Empresarial de Curitibanos, empresário do município, amigo do colega deputado Berlanda. Bom dia, gostaria de informá-los, antes da imprensa, que em virtude da péssima gestão do atual governo do estado de Santa Catarina, o Hospital de Curitibanos está prestes a fechar suas portas. O estado não está repassando o que tem por obrigação, que tem repasses federais, colega Ulisses,
que vem para o Estado e é só o Estado repassar. E não pode demorar 20, 60, 90 dias esse repasse, é um absurdo. Então, eles relatam aqui as dificuldades todas. Eu passei, eles colocam aqui quase 11 milhões atrasados com emenda parlamentar e em SUS e convênios. Daí eu repassei ao secretário da Saúde e ele é deputado. Recebi essa informação hoje e já estou buscando a solução. E eu sei que o deputado Berlanda participou pessoalmente da reunião lá em Curitibanos, é sua base eleitoral, para buscar uma solução. Mas é importante a participação do deputado Ulisses, a participação dessa casa, para nós encontrarmos uma solução. Como disse Vossa Excelência, imagine a questão de servidores, da manutenção do hospital, mas muito mais que isso, onde vão todos aqueles pacientes que são atendidos? Vão sobrecarregar os nossos outros hospitais. Então, parabenizar o deputado Ulisses e estamos juntos nessa luta aí, deputado Berlanda, Arnildo aí de Curitibanos e todos vocês que estão nesse trabalho. Deputado Berlanda, as pessoas que se envolvem na questão empresarial ou na atividade social, elas se preocupam muito com a questão da saúde pública, até porque daqui a pouco eu posso estar com a minha família ou amigos meus ou pessoas que eu conheço trafegando pela rodovia, se deslocando para alguma cidade, passando por Curitibano, sofro um acidente e aí não tem um atendimento qualificado no hospital. Parabéns pela sua luta com relação ao hospital. Trago aqui só essa consideração porque acho que a gente tem que se preocupar com a saúde pública em todo o estado, porque nós nunca sabemos qual hospital que nós cairemos em razão de um problema de saúde. Primeiro quero parabenizá-lo por estar substituindo um deputado importante que é o Milton Robson. Lhe conhecia por fotografia, pela rede social, mas não pessoalmente. Parabéns aí pelo cargo, eu não estava aqui na quinta-feira, e conte comigo aqui, serei um grande parceiro para retribuir o que Sua Excelência está fazendo exatamente neste momento. Só para terem, senhores deputados, a gravidade do assunto do Hospital de Curitibano, nós estamos com praticamente todos os nossos vereadores aqui, todos, agora chegou o vereador Valim, nosso vereador do PL, vereador Paulinho, que também é do PL, inclusive vamos abonar a ficha já na sequência aí, né, Paulinho? Sejam bem-vindos mais uma vez. O vereador Ivan também, que está presente aí, os demais eu já cumprimentei. Espero que tenha outros vereadores aí também. Mas o caso, Cobalcini, do Hospital de Curitibanos, eu estou inscrito para falar depois da ordem do dia, deputado Sopelso. É grave. É grave. Por quê? Porque agora, semana que vem, no 5º dia útil, nós não teremos dinheiro para pagar a folha de pagamento, Cobalcini. Sua Excelência estava lá e conviveu com o problema. Hoje à noite, senhores deputados, eu estarei sim na reunião com o governador. Mas eu vou lá para dizer ao governador que uma população lá da Serra Catarinense, Sopelso, vai ficar sem um hospital por muito, muito tempo que tinha. Quando foi passado o hospital do Estado para o município, foi acordado um convênio. E esse convênio, o nosso secretário da Saúde não está se negando a pagar o convênio. O grande problema é que tem 4 parcelas atrasadas, infelizmente, do governo anterior, e também agora, neste momento, sem o reajuste. Não tem como fazer a folha de pagamento, e o convênio é para fazer a folha de pagamento. Infelizmente, Curitibano está numa região pobre, onde o IDH é o menor que tem em Santa Catarina. Nós não temos condições de manter o hospital. Tem aquele eixo da 470 com a 116, onde causa um grande número de acidentes, deputado Ulisses. E, infelizmente, nós temos que, nós não vamos classificar por cor, por idade, nós vamos atender todos naquele local. Então, parabéns pelo assunto, obrigado por estar ajudando a nossa região, obrigado mesmo, obrigado ao Cobalcini que esteve lá na semana passada, obrigado ao irmão e colega Maurício Kudilac, bem como também Márcio Machado, que é da região, bem como todos os deputados. Marlene, eu espero que os deputados, o Bloco do Oeste de Santa Catarina, deputada Marlene, que vocês nos ajudem aí para que os 16 deputados, os 15 deputados, tenhamos força para mostrar para o governador,
para mostrar para o nosso secretário da Saúde a importância desse hospital que tem em Curitibanos. Parabéns mais uma vez, obrigado. Obrigado, deputado Berlanda. Muito obrigado, deputado Mauro. Eu sou um neófito aqui, estou aprendendo ainda, né, deputado Sargento Lima? Não é fácil as mecânicas aqui, mas quem sabe até o final do período eu aprendo. Muito obrigado. Esta presidência suspende a presente sessão para atender requerimentos de suas excelências, os deputados Volney Weber e Márcios Machado, para a divulgação da 16ª FENAHORT, Festa Nacional das Hortaliças, que acontecerá no município de Urubici entre os dias 26 e 29 de março de 2020. Farão uso da palavra nesse espaço de até 10 minutos, prefeito Antônio Zilli, rainha do turismo Letícia Schmitz, rainha da FENAHORT Sabrina Miguel. Senhor presidente, senhores deputados, é um imenso prazer estar aqui nessa casa, fazer um convite a todos os senhores deputados e ao povo de Santa Catarina, que Urubici realiza no dia 26 a 29 de março, a sua 16ª Festa Nacional da Hortaliça. Urubici, como é o nome capital das hortaliças, né, que exporta hortaliça para todo esse país afora, mas não só de hortaliça vive Urubici. Urubici hoje se destaca muito também na área de turismo. Está sendo um dos pontos mais visitados da Serra Catarinense Urubici. E eu quero, nesse momento também, além do convite para todos os deputados, para participar da nossa festa, também fazer um pedido que nos ajude, junto ao governo do estado, a nós resolvermos o problema da Serra do Corvo Branco, que liga Urubici, Grã-Pará, Rio Rufino. Isso para o desenvolvimento de Urubici, da Serra Catarinense e também de Santa Catarina. A Serra do Corvo Branco é necessária para todos nós. Obrigado. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Boa tarde aos telespectadores da TV Legislativa. Meu nome é Sabrina Miguel e eu sou a rainha da 16ª Festa Nacional das Hortaliças em Urubici. Estamos aqui hoje para fazer um convite muito especial para todos vocês, para irem prestigiar mais uma grandiosa festa que será agora, dia 26 a 29 de março, no Parque de Exposições Manuel Prá. Contaremos com grandes atrações, como shows nacionais, regionais, locais, hortaliças cultivadas na nossa cidade, concurso leiteiro, feira de gado, o nosso rodeio crioulo interestadual, muita gastronomia com comidas típicas da nossa região, entre outras muitas atrações. Urubici está de coração e braços abertos para receber a todos vocês. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, aos telespectadores da TV Legislativa. Eu sou Letícia Bonin Schmitz, rainha do turismo da cidade de Urubici. Gostaria de convidá-los também para a 16ª FENAHORT. Festa essa, típica da nossa região. E também gostaria convidá-los para que aproveitem o momento para conhecer nossos pontos turísticos, nossas trilhas, nossas cascatas, tantos outros que fazem parte do nosso trecho turístico. Nossa cidade é conhecida pelo seu clima ameno, por sua gastronomia e por sua cultura. Muito obrigada e esperamos vocês. Vem pra FENAHORT! Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Peço ao prefeito que aguarde frente ao microfone para as manifestações dos colegas deputados. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em meu nome, em nome do deputado Volney Weber, te agradece ao prefeito Antônio Zilli, essas meninas que representam de forma bela uma cidade que tem um potencial exponencial, uma cidade que orgulha Santa Catarina.
no qual o povo catarinense aplaude de pé, hoje Urubici torna-se uma das grandes potências no turismo, de forma não no litoral, mas no interior, conhecendo as belezas, as grandezas e a riqueza de uma terra que ímpar no mundo todo. Então, estão de parabéns, essa festa é extraordinária. Então, cumprimentando o prefeito Antônio Zilli, a rainha do turismo Letícia Schmitz, rainha da FENA Horti Sabrina Miguel, vereador Tininho, secretários Gerson, Adelmo e Elvio. Parabéns, sejam sempre bem-vindos a essa casa e vai ser uma festa de sucesso e eu vou lá dar um abraço em vocês. Obrigado. Deputado Moacir Sopelsa. Muito bem, deputado Mauro, que preside a nossa sessão. Eu quero também cumprimentar o prefeito de Urubici, cumprimentar as rainhas e dizer que aquilo que disse o deputado que me antecedeu aqui, já falou da grandeza do município de Urubici. Urubici tem uma topografia, tem uma paisagem especial para ser um dos municípios que pode agregar o melhor turismo de Santa Catarina. E vocês fazem uma festa, a Festa da Hortaliça, aonde também nós sabemos que podemos investir muito em Santa Catarina. Ainda somos muito carentes no atendimento a esse mercado para os consumidores. E por isso eu tenho certeza que todos os que lá passarem vão poder desfrutar dessa beleza desse município e compartilhar junto com vocês essa bela festa. Parabéns. Deputado Ivan Nats. Prefeito Toninho, nossas princesas, nossas rainhas, pode ter certeza que nós vamos estar lá para provar aquele vinho especial que Vossa Excelência prepara com tanto carinho para quem visita Urubici. Parabenizar pela iniciativa, mas não só isso, aproveitar a presença do senhor aqui, das suas princesas, suas rainhas, seu secretário, todo o staff da prefeitura, para agradecer em nome de Santa Catarina o que Urubici tem feito pelo turismo do Estado. Fortalecimento do turismo, as políticas públicas de turismo. Como Urubici tem levado o nome de Santa Catarina para fora do Brasil, inclusive. As belezas naturais da cidade aproveitadas para gerar emprego, gerar renda, gerar trabalho para o nosso povo e gerar bem-estar social. Parabéns para você pela iniciativa da festa, mas parabéns principalmente pelo que você tem feito pelo turismo de Santa Catarina. Nós aqui da Assembleia Legislativa estamos radiantes de felicidade pela sua política pública de turismo. Muito obrigado, estaremos lá na sua festa. Agradeço a presença do prefeito Antônio, bem como das rainhas, sejam sempre bem-vindos a esta casa e parabéns pela programação da festa. Muito obrigado pela presença de vocês. A sessão permanece suspensa até às 16 horas para que possamos então retornar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.